Em um trabalho de 2014, o Benjamin Cohen, ao refletir sobre a possibilidade da moeda chinesa se transformar numa moeda internacional e buscar lições da história de outras tentativas, algumas bem-sucedidas e outras não nesse sentido, ele faz uma boa síntese sobre a discussão que nós estamos propondo aqui. Com aquela pergunta que não é original dele, vários outros autores a fizeram, né, sobre por que há tão poucas moedas internacionais. Lembrando que moeda internacional aqui se refere não a uma moeda emitida por um Estado com poder coercitivo no plano internacional, porque isso não existe nem nunca existiu. Talvez possa vir a existir no futuro, não sabemos. Mas uma moeda nacional, né, local ou supra-regional, no caso do euro, né, e que consegue exercer plenamente as suas funções de moeda para além do espaço jurisdicional original. Ora, nós sabemos que no nível nacional, né, o Estado que a emite tem um poder coercitivo, não só para estabelecer as regras monetárias e financeiras, mas outras regras para o convívio social. Evidentemente que isso pode ser feito de forma autoritária ou de forma democrática, pode ser feita aos moldes do moderno Estado de Direito, né, com separação entre poderes, com representantes da sociedade, deputados, senadores que são eleitos e fazem essas leis em nome da população, ou de outras formas. O fato é que existe uma ossatura institucional, regras do jogo, e os agentes e os indivíduos que pertencem a essas sociedades não podem deixar de cumprir essas regras, ou quando o fazem, são sujeitos a medidas coercitivas e punitivas. Pois bem, do ponto de vista monetário e financeiro, por que nós usamos o real no Brasil ou o dólar nos Estados Unidos e assim sucessivamente? Porque nós somos obrigados a tanto. Então, o curso legal, o curso forçado das moedas, a base legal que fundamenta os contratos e a atuação regulatória por parte do poder estatal sobre os agentes dos mercados financeiros é obrigatória, é mandatória. Isso obriga os agentes a adotarem uma certa moeda para todas as atividades legítimas. Aí nós não estamos falando daquilo que não é legal, daquilo que não é legítimo, que entra para um plano da criminalidade. Então, neste espaço jurídico restrito, o Estado tem um monopólio em definir essas regras. Agora, no plano internacional, segue o argumento do Cohen, não existe tal monopólio. E o monopólio é substituído pela competição. É nestes termos que ele coloca, né, a ideia. Podemos refletir se isso é a melhor forma ou não. Mas seguindo o raciocínio do Cohen, internacionalmente, as distintas moedas concorrem, né, entre si para serem utilizadas. E, para tanto, elas têm que se mostrar como mais atraentes diante das outras moedas já estabelecidas. Lembrem, esse aqui é um texto que está pensando a ascensão da moeda chinesa. Vale dizer, para que o yuan renminbi possa exercer a função de uma moeda internacional, vai ter que concorrer com dólar, vai ter que concorrer com euro, e vai ter que se mostrar competitivo. Agora, o que significa essa moeda ser competitiva? A sequência do raciocínio nos permite introduzir elementos para compreender o que está por trás do poder das moedas. Ora, seguindo o raciocínio do Cohen, uma moeda, para ser competitiva frente a outras no plano internacional e para se posicionar em estratos superiores da hierarquia das moedas, isso acontece em função de fatores econômicos e políticos. Então não depende somente do tamanho da economia. E há fatores econômicos e políticos domésticos e há fatores econômicos e políticos internacionais. Ora, do ponto de vista estritamente econômico, o Cohen argumenta que para que uma moeda possa se tornar internacional, ela tem que emanar uma ampla confiança, né, sobre a estabilidade do seu valor ao longo do tempo e sobre a estabilidade financeira do país que origina esta moeda. Com respeito à estabilidade do valor ao longo do tempo, não significa a ausência de variação de preços. Há inflação, né, mesmo nas economias mais estáveis. A questão é que é uma inflação baixa, relativamente estável, né, ao longo do tempo, e a remuneração dos ativos financeiros denominados nessa moeda, em geral, tende a ser superior à inflação.
Então, os detentores de riqueza financeira, os detentores de poupança, conseguem obter ao longo do tempo remunerações reais ao manterem posições em ativos denominados nessa moeda. Não significa necessariamente a moeda papel ou depósito no banco, mas ativos denominados nessa moeda. Ora, para tanto, né, há que se ter um histórico de inflação baixa e estável. Esse é um elemento fundamental. Um segundo aspecto ressaltado pelo Cohen é o que ele chama de Exchange Convenience, Capital Certainty, né, que isso envolve, né, e comparativamente os distintos níveis de liquidez, né, que permitem dar uma previsibilidade para o valor dos ativos que estão alicerçados nesta moeda, que são emitidos nessa moeda. E que, no fundo, tudo isso redunda na possibilidade de ter uma ampla rede de agentes transacionando essa moeda. Me permita aqui usar aquela imagem, vocês que são mais jovens não viram a propaganda, mas podem procurar aí no YouTube. Havia uma propaganda antigamente sobre um biscoito, sobre uma bolacha, a bolacha Tostines. E o jargão, né, o mote da propaganda é: Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Então, uma moeda mais líquida porque tem uma ampla rede de atores transacionando com ela, mas o fato de ter essa ampla rede permite com que essa moeda se internacionalize. Essas coisas estão muito, muito vinculadas. Se vocês forem estudar, por exemplo, o caso bem-sucedido de transformação do dólar numa moeda internacional, pressupõe a criação dessa rede. Tem que ter bancos ofertando créditos em dólares, né, ou em renminbis atualmente. Tem que ter uma infraestrutura que permita a transferência de pagamentos no plano internacional nessa moeda. E isso tem que ser muito estável, muito confiável, para que os agentes não percebam a possibilidade de perder dinheiro na transferência de bens, serviços e ativos os mais diversos. E isso tem que estar respaldado num histórico de sucesso nesse sentido, né? Então, é evidente que quanto maior a economia em termos de tamanho e maior a rede de comércio de bens e serviços, de emissão de instrumentos de dívida, tanto melhor. Quanto mais crédito, tanto melhor. Nós vimos nos dados dos Estados Unidos que o peso financeiro é até maior do que o peso econômico e do peso do comércio internacional. Mas esses aspectos, evidentemente, estão ligados. Uma economia muito pequena, jamais, muito dificilmente, eu estou colocando jamais aqui, pode ser um exagero, mas não há nenhum histórico de uma pequena economia que tem um PIB pequeno, pouco comércio internacional, consiga implementar, fazer com que a sua moeda se torna uma moeda internacional. As exceções são muito claras, né? Por exemplo, a Suíça, alguém poderia lembrar, de fato é uma economia pequena, mas que funciona, né, como quase um paraíso financeiro, e há um enorme volume de ativos sendo emitidos e transacionados naquela economia, apesar de, em termos de PIB, de comércio internacional, não ser uma economia grande. É um caso muito particular, né, por uma circunstância muito específica, um país que não se envolve em guerra, né, que tem uma certa flexibilidade institucional, não pergunta de onde é que vem o dinheiro, para onde é que vai o dinheiro. Então tudo isso vai, né, transformou a Suíça numa certa particularidade. Agora, não há casos de pequenas economias. Vamos imaginar o Uruguai decida hoje que a sua moeda vai ser uma moeda internacional. Isso dificilmente vai acontecer, né? Ou mesmo o Brasil, que é uma economia que tem um peso de 2%, 2,5% da economia global, 1% do comércio, isso é muito difícil, né, de acontecer. Ora, do ponto de vista político, né, domesticamente, é importante que os usuários potenciais desta moeda percebam que genuinamente o país que a origina, que a emite, ou o poder que a emite, defende os direitos de propriedade e regras estáveis, né? O rule of law. As pessoas conhecem as regras e cumprem as regras. Mas no plano internacional, essa moeda ela tem que ter um selo de segurança. Essa segurança se expressa na forma militar, né? Não é à toa que em momentos de instabilidade, de crises, de guerras, né, ou momentos de instabilidade financeira, como nós estamos vendo, um ambiente estável, a capacidade de projetar poder pela estabilidade doméstica, mas também
do ponto de vista da força militar, é algo que atrai. Os Estados Unidos, por excelência, tem essa capacidade, um longo histórico de respeito a direitos de propriedade e da situação do credor, particularmente, o respeito às regras do jogo, de um modo geral isso acontece, e o poder de projeção disso da forma militar, o que transforma num refúgio, na ideia de um local, né, confortável para quem detém a riqueza. É por isso que em momentos de crise eles podem expandir dívida, que há uma enorme demanda por essa proteção. Não é à toa, né, o trabalho desses autores mostra que nos últimos 70 anos, mesmo que o peso da economia dos Estados Unidos tenha caído, o papel do dólar segue absolutamente estável, né, no sentido de ter predominância, de ser a âncora para as demais moedas em diversas métricas. Na apresentação da nossa disciplina nós mostramos esses dados, segue aqui novamente para vocês. Então, durante quase 70 anos, nós vemos as áreas de influência nas estimativas desses autores, com base em outras pesquisas. O Bank for International Settlements tem algo parecido, mas o predomínio do dólar é absoluto no plano internacional. Aqui, os gráficos dos autores daquele mesmo estudo, mostrando, né, a perda relativa de participação do PIB dos Estados Unidos, tanto em valores correntes quanto em paridade de poder de compra, mas a manutenção do dólar como âncora para outras moedas ao longo desse período, com oscilações, mas de forma predominante, o que permite a expressão do que está na capa da The Economist, né, de um dólar poderoso, né, que o dólar é a moeda da América, mas é um problema para o mundo. Por vezes é um problema, por vezes pode ser a solução. Essa é aquela frase que eu já havia mostrado para vocês do ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos na época do Nixon, né, quando rompe-se o padrão dólar-ouro, né, do acordo de Bretton Woods, o John Connally. Agora, tudo que nós vimos até aqui trata do andar de cima, né, do topo da hierarquia. Cabe refletir sobre a situação dos países que não têm moedas conversíveis internacionalmente, que é o que o trabalho dos professores Luiz Fernando, Bárbara Fritz e Daniela Prats trata de discutir essa hierarquia da moeda, né, pela lógica, pela perspectiva das economias que são periféricas dentro desse sistema. Não vamos aqui ler toda a citação, essa e as demais, mas vocês, ao lerem o trabalho, poderão estar atentos para o fato de que existem essas assimetrias e que elas têm implicações sobre a gestão macroeconômica, o poder de definir juros, de estabilizar a taxa de câmbio, que é algo que vai ser objeto dos pontos 5 e 6 da nossa disciplina. Essa hierarquia é ainda mais pronunciada nos tempos da intensa integração financeira, do ambiente da globalização financeira internacional. Os distintos níveis de liquidez, a capacidade das moedas se transformarem em demais ativos internacionalmente, é uma forma de expressar essa hierarquia, estando o dólar no topo e sendo o instrumento mais transacionado, o instrumento mais líquido e que, portanto, oferece maior segurança para os demais atores. Vamos aprofundar isso ao longo das próximas aulas e também nos tópicos 5 e 6 da nossa disciplina.